Meu nome é Alexia Saraiva e eu sou editora do Gas Conecta, a plataforma de inovação e tecnologia da Gazeta do Povo e da Pinó. Hoje é dia de mais uma edição do Paraná Talks, uma iniciativa que tem como objetivo dar visibilidade a diferentes atores do ecossistema de inovação no Paraná. O Paraná Talks integra o Ação Inovadora, projeto que está desenvolvendo uma série de conteúdos para estimular e inspirar a inovação e conectar micro, pequenas e médias empresas do Paraná a um time de especialistas no assunto. Ao longo de 4 meses, o Ação Inovadora mergulhou no cenário desafiador de 5 grandes setores: indústria, saúde, comércio, educação e fintechs, mostrando, de um lado, os principais gargalos que a pandemia criou nessas áreas e, de outro, quais soluções as empresas criaram para superá-los. Para saber mais sobre esse projeto, é só acessar o site do Gas Conecta no link que você está vendo aqui na tela e que também está disponível na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Londrina. Pela primeira vez, a cidade está realizando uma Semana Nacional de Inovação, um evento que reúne 8 governanças ao longo de 8 dias para chamar a atenção ao que está sendo feito de inovador na região. Para saber mais sobre essa iniciativa, hoje nós vamos conversar com Fabrício Bianchi, gerente da Regional Norte do Sebrae em Londrina. Oi, Fabrício. Também estamos aqui com o Roberto Moreira, diretor de Ciência e Tecnologia da Codel. Oi, Roberto. Oi, Alexia. E quem vai mediar essa conversa junto comigo é o Henrique Domakoski, superintendente de inovação do governo do Paraná. Oi, Henrique. Tudo bem? Tudo bom? Olá, todo mundo. A gente vai começar essa conversa, então, com uma apresentação dos nossos convidados, para saber um pouco mais sobre cada um que está envolvido com a inovação. Henrique, a gente começa por você, então me fala um pouquinho da sua função. Então vamos lá, primeiro parabéns pela iniciativa e é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo aí sobre o ecossistema de inovação Região Norte, Semana de Inovação de Londrina. Bom, como você bem falou, eu sou superintendente geral de inovação, né? Na realidade eu sempre me coloco como empreendedor e que estou servindo o Estado, né, liderado pelo governador Ratinho Júnior, para ajudar com essa grande missão de ser o Estado mais inovador e mais moderno do Brasil. Legal. Vamos passar então a palavra para o Fabrício, para se apresentar também. Bom, eu sou o Fabrício Bianchi, estou gerente da Regional Norte do Sebrae e estou aqui para poder contribuir também com essa dinâmica toda, parabenizando também pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que é uma grande oportunidade para trazermos informações, né, customizadas em relação a regiões, principalmente com esse viés da inovação aplicada, gerando renda, gerando emprego, gerando inovação para o estado do Paraná, com as suas diversas regiões que temos aqui, com essas iniciativas ligadas a empreendedores aí, que buscam realmente fazer a diferença para o nosso dia a dia. Perfeito, Fabrício, muito legal. E por fim, Roberto. Olá para todo mundo, eu sou o Roberto Moreira, estou como diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, que é o Instituto de Desenvolvimento de Londrina. Também, como o Henrique, eu sou empreendedor aí por muitos anos, né? Eu tive uma startup, ela foi incorporada por uma grande startup do setor. Trabalhei nessa startup, conheço já o ecossistema de Joinville, o ecossistema de Curitiba. Trabalho com inovação há muito tempo já. Ajudei a fundar a Redfoot, que é a comunidade de startups aqui da região norte, né? E hoje estou como diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, para trazer esse viés de empreendedor, esse viés esse olhar do empresário para o poder público. E estou aí para o bate-papo e é muito feliz falar um pouco da nossa cidade, da Semana de Inovação. Muito bacana, Roberto. Então é com você mesmo que eu vou começar. Vou perguntar, queria saber mais sobre a Semana da Inovação. Vamos começar por aí. O que é esse evento e como surgiu a ideia de criar essa movimentação? Londrina é uma cidade bem peculiar, ainda mais como falei, conhecendo um pouco, né, da realidade de Joinville, do ecossistema de lá, né, e o ecossistema de Curitiba. É um ecossistema muito fortalecido, né? Ele é fortalecido cada vertical tem a sua governança constituída, né? Algumas mais maduras do que outras, né? O que ia acontecer e o que acontece todo ano são várias iniciativas, né, de cada governança com o seu evento, né? E falamos de eventos aí de grande porte, né? E aconteceu, né, a pandemia
e todos precisamos nos adaptar. E não foi ao contrário com as governanças, né, e o ecossistema daqui. Então, idealizou-se, né, uma iniciativa de vários atores, e da Codel também, de fazer uma semana que nós colocássemos todas as governanças e que potencializasse esses eventos, né? Hoje a gente fala de 8 governanças fazendo cada uma de forma independente os seus eventos. A expectativa é de mais de 6 mil participantes nesses eventos, né? E falamos aí de mais de 60 atividades aí nessa semana que vai impactar não só o Estado, né, como o Brasil inteiro. Então, a semana vem com esse viés de integrar todas as verticais, potencializar esses eventos, né, mostrar o que a gente faz. Então, todos os eventos são pautados pela inovação. Então, a gente fala de inovação aí desde o mercado da saúde, do agro, do audiovisual, do setor de TIC, de construção, enfim, são 8 verticais que cada uma com a sua independência, a sua autonomia, né, traz nomes de impacto aí, internacional para a cidade. Começa daqui 2 dias, no dia 6 de novembro, vai até dia 13, então é um evento muito legal. Nós teremos aí uma programação bastante intensa e o mais importante que os eventos são gratuitos e cada um aqui que se interessar pode olhar mais e conhecer o que cada evento vai proporcionar. Aproveitar o gancho e fazer uma pergunta para o Fabrício, né? O Paraná é bastante diverso e tem diferentes vocações regionais, né? E foi mencionado aqui, o Roberto mencionou dessas 8 verticais, essas 8 governanças aí da Londrina e região. Se você pudesse falar um pouco mais, né? Quais são essas 8 governanças e o que o espectador pode esperar da Semana de Inovação em relação a essas governanças, a esses setores? Bom, maravilha. Primeiro, eu acho que essa pergunta ela é interessante porque ela mexe com todo um processo que vem acontecendo já há algum tempo aqui. Então, como daqui 2 dias acontece esse evento, que foi realmente uma alternativa para esse momento que nós estamos vivendo com relação à própria pandemia, e aí essa questão das vocações, o que aconteceu? Em 2017, uma metodologia foi aplicada na cidade de Londrina, 13 instituições contrataram esse serviço, e ao final desse planejamento do ecossistema de inovação da cidade de Londrina, por meio de uma metodologia que cruza vocação, que demanda principalmente a concentração empresarial de setores em que tem mais um envolvimento com áreas de base tecnológica, um cruzamento com o potencial de inovação que a cidade tem, principalmente em termos de graduação, pós-graduação, linhas de pesquisas, grupos de pesquisas que vão para uma linha também de base tecnológica, e uma busca por tendências em nível mundial, nacional, estadual e regional. Quando isso tudo passa por esse processamento de informação, quais foram as áreas prioritárias para que Londrina, como cidade, pudesse investir energia para alavancar em termos de inovação? Então, não é questão de ser melhor ou pior, mas com base numa metodologia que foi aplicada, você tem um retrato que sai ali realmente quais setores e verticais são prioritários em termos de inovação, com potencial de inovação para o município. E aí saiu a questão do agronegócio, com foco em agritech, a parte de química e materiais, principalmente desenvolvendo novos tipos de materiais, o eletrometal mecânico, a parte de tecnologia da informação e comunicação e a indústria da saúde. Esses 5 principais setores verticais que foram identificados são os que tinham o maior potencial de inovação. Entretanto, outros 3 que se sentiram extremamente provocados com essa mudança, que foi a parte de construção civil, que criou uma lógica toda focada em Consultec, Greentech e outras áreas ligadas a esse setor, tem como economia criativa, que já vinha de longa data fazendo um movimento muito sério na cidade de Londrina, e na parte de turismo de negócios, o foco em destinos turísticos inteligentes, que nada mais é também do que você trazer a parte de gamificação, tecnologia da informação e comunicação, para dar realmente essa mudança, essa diversidade em termos de experiência de usuário, de levar isso para o turista, seja ele quem reside em Londrina ou que visita Londrina, com foco em negócios e entretenimento. Então, essas 8, Henrique, que na verdade vem movimentando a agenda de inovação,
pelo planejamento estratégico do ecossistema de inovação, na verdade foram 5 setores que foram mapeados com o maior potencial, mas outros 3 se sentiram provocados, né, até então, em 2018, 2019, e mais recentemente, o próprio varejo, né, e a pandemia impulsionou isso muito, trazendo essa discussão do foco em você poder avançar com as questões de inovação, de tecnologia para o varejo também, seja na utilização de sensoriamento, de inteligência, processamento de dados, ou até mesmo a venda, a comercialização. Muito legal. E aí, pegando o gancho do que vocês dois comentaram, assim, para a gente chegar nesse momento dessa construção de um evento com diversas governanças que foram construídas ao longo do tempo de forma individual e agora elas coletivamente se integram nesse evento especificamente, a gente pensa num macrotema, né, que é o estágio atual da inovação em Londrina. Então, minha pergunta, e aí abro para qual dos dois ficar mais confortável de responder. Quem são os principais agentes do ecossistema de Londrina? Qual é o contexto atual desse ecossistema? O que a gente pode sentir de particularidade, de peculiaridade da região de vocês? Bom, eu acho que nós dois podemos contribuir com essa resposta, mas eu tomo a liberdade de iniciar aqui no seguinte sentido. Eu acho que a principal particularidade que a gente vem vivendo, na realidade, ela está relacionada a um cruzamento de informações quando a gente envolve poder público, iniciativa privada. O principal ponto que a gente tem em relação, quando se faz essa análise da pergunta que você fez, está principalmente relacionada aos atores que a gente tem no ecossistema. Então, existe hoje uma conexão muito forte entre iniciativa privada e poder público, bem como com as instituições de ensino e as instituições de ciência e tecnologia. Então, assim, vários já escutaram isso em outros eventos, ou não, mas a gente vive a realidade de que a principal preocupação é conseguir realmente fazer com que o ecossistema não prejudique o ecossistema. Quando a gente coloca todos esses atores para conversar, para poder trazer as dificuldades de como avançar nessas diversas agendas, a gente vê que o principal ponto que a gente tem hoje, que é um pivô mesmo, de poder fazer com que isso avance, é o capital social instalado na cidade. São várias as governanças, sejam elas institucionais ou de setores, que se reúnem de forma recorrente para discutir os desafios da cidade, os desafios de um setor. E aí você tem que poder tratar isso em um grupo em que tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo comum e muito está relacionado à preocupação e à agenda de como que a gente avança com a inovação, podendo fazer com que as coisas se desenvolvam, se consolidem, gerando nota fiscal, vendendo produtos de alto valor agregado. Então isso eu acho que é o principal pivô que vem acelerando a cidade nos últimos 2, 3 anos, nessa agenda comum, dirigida com o viés da inovação. Dando um adendo aí o que o Fabrício fala, né? Uma característica bem importante que eu vejo aqui em Londrina, que é aquela sensação de pertencimento, né? Hoje, o empreendedor ou qualquer pessoa que esteja constituída aí nesse ecossistema, todo mundo se conversa, né? Hoje você consegue conversar com qualquer pessoa, sem tipo de milindre, né? Sem tipo de vaidade. Então, eu vejo que é uma característica muito daqui das pessoas trocarem informações, né? Trocarem conteúdo. E tudo isso que o Fabrício falou é importante porque, assim, para criar bons negócios, né? Grandes e valiosas startups, nós precisamos criar um terreno fértil para isso acontecer. E eu vejo isso acontecendo aqui, né? O poder público, né, as instituições e o mercado privado, eles estão bem inteirados, né, e alinhados para traçar um sentido em comum. Então, a gente vê, por exemplo, o Acesso Digital, né, uma startup de São Paulo, né, mas ela comprou uma operação aqui em Londrina e eles acabaram de ganhar, receber um investimento de 500 milhões. E a base deles aqui em Curitiba continua forte, né? Desculpa, aqui em Londrina continua forte. Nós vemos a Arbor, uma startup daqui, que o valuation dela aí já está em 20 milhões e vai ficar em Londrina e importando mão de obra, né? Importando talentos, né? Além de reter os talentos daqui, a gente já começa a importar talentos. O que a gente faz criar novos negócios, né, a médio prazo, com pessoas altamente capacitadas aqui e essa base totalmente estruturada, né? Então, assim, eu falei 2 negócios, mas
existem várias iniciativas acontecendo aqui, nós vemos que a médio e longo prazo vai colocar a cidade, né, além do nível do que ela já está, né, que é um nível bem organizado, né? Então eu sinto bastante orgulho de olhar, e assim, não é só eu que falo. Muitas pessoas que vêm conhecer aqui, faz um tour, por toda essa integração que acontece aqui, as pessoas ficam maravilhadas, assim, porque realmente existe essa troca de informação e essa sensação de pertencimento que assim, é único, de verdade. E assim, a gente vê essa semana de inovação, por exemplo, sendo uma das ações, né, que são 8 governanças fazendo eventos altamente complexos, né, totalmente independentes, com um conteúdo extremamente relevante, né? A Red Food, por exemplo, ela iria fazer 9 entre Startup Weekends e Hackathons, iam fazer 9 esse ano. A gente falou uma cidade do interior. Existem muitas capitais no Brasil que não tem isso de eventos focados aí em startup, né? Não tivemos por causa da pandemia, né? Mas teremos um hackathon no ecossistema de inovação. Enfim, tudo isso que a gente vem construindo é para ter essa base para que empreendedores e talentos tenham essa estrutura para criar negócios rentáveis aqui na cidade. Bom, o Fabrício, tanto o Fabrício quanto o Roberto mencionaram, né, da importância dessa aproximação do setor público do privado. A gente sabe aqui, né, todo mundo que gosta de inovação, que trabalha com inovação, da importância da tríplice ou quádruplice hélice, né, para que a inovação aconteça, que é essa aproximação do governo, academia, setor privado, aí no Brasil essa questão da quarta hélice, aí, que é a sociedade civil organizada, enfim, como que vocês veem, aí entrando mais especificamente, né, o papel da CODEL e do SEBRAE dentro dessas hélices, dentro dessa aproximação aí, setor público, setor privado, que vocês mencionaram, e como que vocês fazem essa relação entre vocês para que isso funcione de forma harmoniosa? Vou dar um exemplo, tá? Bem importante, tá? A cadeira de Ciência e Tecnologia aqui da CODEL é uma cadeira que o setor indica. Então, o SEBRAE esteve bastante, né, envolvido nisso, junto com o setor daqui de Ciência e Tecnologia da cidade, e cabe ao prefeito, né, administração local, acatar. Então, foi o que aconteceu. O meu nome foi uma sugestão do setor. Então, aí você já vê o alinhamento do poder público com o que o setor deseja, né? Então, eu venho agora com o chapéu de poder público, né, mas extremamente alinhado com o que o setor quer. Então, quando eu faço as ações na cadeira de diretor de Ciência e Tecnologia, eu sempre vou estar alinhado com os desejos e anseios do setor no geral, né? Então, a CODEL, a CODEL está executando isso, né, via uma empresa que foi licitada, mas é uma demanda da cidade, né, que é o Master Plan 2040, que são o planejamento estratégico da cidade para 2040, para que, assim que se mudar as gestões, para não existir milindre de, olha, tal gestão fez isso, agora é diferente. Então, você cria um plano estratégico para a cidade visando 2040 e a sociedade quer isso, né? Então, nós aqui no poder público, eu vejo que a gente tem que ser exatamente isso. Nós somos as mãos do setor, né? A gente sempre eu sempre estou alinhado, ouvindo o que eles têm para dizer e a gente executando. O Master Plan, por exemplo, é uma das ações. Enfim, eu vejo a CODEL extremamente engajada nas ações que todo o ecossistema faz. Inclusive, a Semana de Inovação é uma das ações que a CODEL participa, né? Enfim, eu vejo como extremamente atuante o poder público nas ações aqui de ciência e tecnologia da cidade. O papel do SEBRAE, né, justamente vem, Henrique, eu acho que somado ao que o Roberto trouxe, o papel do SEBRAE é fomentar com que aquela pessoa que quer empreender ou aquele que já empreende possa ampliar suas condições, suas chances de sucesso. Então, isso que o Roberto comentou
é muito importante porque existe uma conectividade muito positiva hoje entre sociedade civil organizada, juntamente com o poder público, nesse processo de tomar decisão. Então, foi realizado o planejamento do ecossistema de inovação do município de Londrina, agora e se iniciou, né, já deu a reunião de kickoff essa semana para a elaboração do Master Plan de Londrina, que é uma cidade que vai fazer 86 anos e até hoje ainda não tinha um planejamento estratégico, né, um plano de longo prazo para questões do município poder avançar nessa agenda enquanto cidade. Então, é um momento muito, muito positivo que vem acontecendo. O Sebrae realmente entra com um viés principal de auxiliar o empreendedor a poder se desenvolver, em conjunto com as ações que o poder público vem fazendo, né, na figura do presidente da CODEL, Bruno Biratã, que vem desenvolvendo trabalhos fantásticos nos últimos anos aqui, dando condição que a sociedade civil organizada coloque os seus pleitos e possa ser atendido via poder público, né, com os desafios que a gente sabe que existe. A pandemia provou isso de uma forma muito grande para todos. E mesmo assim, a cidade vem construindo toda essa dinâmica. Então, a gente consegue entrar com a nossa agenda focada nos pequenos negócios, ao mesmo tempo na melhoria do ambiente de negócios para que essas empresas se desenvolvam e, ao mesmo tempo, criando, facilitando ou auxiliando, né, o poder público que dá essa abertura para se pensar em políticas públicas que fomentem inovação em termos de município e que acaba afetando, inclusive, a nossa própria região aqui. Londrina é uma cidade que tem a legislação, por exemplo, do ISS tecnológico, como Curitiba, como outras cidades do estado do Paraná, o que proporciona que o empresário possa investir em inovação e ter renúncia fiscal. Tem um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia que se reúne com frequência, podendo trocar todas essas informações, novas ideias, o que envolve empresas, instituições de ensino, instituições como o próprio Sebrae, o Senai, o Senac também, para poder realmente ver como avançar nesses diversos desafios. Muito legal. Perfeito, gente. E aí eu queria partir justamente do que o Fabrício acabou de comentar sobre esse plano de longo prazo do município e colocar a inovação dentro dessa mistura. Partindo desse pressuposto de que existe essa conectividade positiva entre iniciativa privada e poder público que vocês acabaram de falar, quais os principais potenciais que vocês enxergam para o futuro da cidade na inovação, pensando no ponto de partida do presente, do que vocês já estão concretizando agora? Em que áreas que a cidade pode se destacar ainda mais e quais os diferenciais dela? Bom, tomar liberdade aqui, Roberto, de dar um palpite antes. Na verdade, assim, com base em tudo que já aconteceu, eu vejo assim, a cidade de Londrina, né, o norte do estado, já passou por alguns ciclos. Uma cidade que vem da sua história e até o seu presente também, e não acho que o futuro saia disso, mas ele se incorpora de outros elementos. Mas o agronegócio sempre foi muito forte, a pequena propriedade, a cafeicultura, né, Londrina como uma cidade que foi reconhecida como a capital do café, né, teve a geada negra que prejudicou muito todo esse processo produtivo, mas ela viveu esse ciclo muito forte. A Embrapa Soja instalada aqui possibilitou que o Brasil ampliasse o soja para o Brasil inteiro. Faz um trabalho fantástico. Então, os ativos tecnológicos que fundamentaram essa mudança do agronegócio, por exemplo, com soja, eles estão instalados aqui até hoje, funcionam de forma forte, gerando inovação. No momento atual, eu acredito o seguinte, pelo planejamento que foi realizado, inclusive, com base numa metodologia muito séria, já trouxe assim, quais são os setores com maior potencial de inovação. É a indústria da saúde com foco em health tech, é a indústria do agronegócio com foco em agritech, podendo mobilizar o setor de química e materiais, desenvolvendo os novos materiais, que o eletrometal mecânico pode embarcar a tecnologia do setor de TIC, da tecnologia da informação e comunicação, e levar a inovação para os setores do agro, da saúde e para todos os outros setores, que são setores tradicionais, que consomem e que necessitam de inovação. Então, esses 5, juntamente com o que a construção civil está fazendo, economia criativa e a parte de inteligência no turismo, quando a gente olha isso, a cidade está indo para uma dinâmica em que a inovação, como um papel transversal, se ela cria essa condição para que em startups, empreendedores dessa área sintam interesse em se instalar aqui, bem como grandes empresas, como a TCS indiana, que está aqui, começa a criar uma nova dinâmica nesse ecossistema local e que está fundamentada em inovação, em pessoas que têm uma formação diferenciada, né, em negócios que geram realmente nota fiscal com base em agregação de valor. Isso vai impulsionar outros setores tradicionais que são tão importantes como e que isso tudo, né, na verdade, vai gerando mais riqueza para a cidade. Então, assim, olhando o longo prazo,
eu vejo que, na verdade, o que está permeando a cidade hoje com muita força e nas decisões de cada instituição, seja ela pública ou privada, é realmente o viés da inovação como fonte de diferenciação, de geração de valor e de agregação. É isso. Aproveitando esse ponto, né, é muito legal ver, né, que as coisas estão andando, existe essa união do setor privado, academia, enfim, setor público de forma geral, e esses potenciais aí na região, né? Mas aí fazendo uma pergunta um pouco mais até enquanto setor público também, né, enquanto governo, de que forma a gente pode até ajudar a estimular e acelerar isso, de que forma você vê que as coisas possam avançar ainda mais rápido e que esses objetivos aí de desenvolvimento, geração de emprego, renda, etc., que é o grande objetivo quando a gente fala de inovação, né, que acaba impactando positivamente a sociedade, para que isso ocorra de maneira mais rápida e mais célere? O que falta? Olha, além de tudo, acho que falta coisas como essa daqui, né? Aproximações do nosso ecossistema e os atores com o governo estadual e o governo federal, né? E a gente até estava comentando, né, que às vezes é uma característica do paranaense dele não divulgar muito o que ele faz, né, no nível de startups, né? Então eu vejo que nós aqui temos que nos colocar mais em destaque, né, mais a região, porque mais capital vai vir aqui para a cidade. Então, afinal, os relacionamentos das instituições, e eu falo em nível municipal, como estadual, por exemplo, ações como essa, né? Eu acho que elas só tem que aumentar. Então, assim, aqui para nós, a gente vive tanto isso, esse ecossistema daqui, e para nós é como se todo mundo soubesse que isso existisse, sabe? Então, eu acho que a gente, fazendo uma meia-culpa, né? Então, acredito que falta isso, falta cacarejar, falta divulgar mais, né? Porque, assim, você, né, Henrique, no seu papel, quando você olha para o Estado, com uma visão sistêmica, né, você vai olhar as coisas que acontecem, né? E se a gente não souber divulgar, não souber mostrar o que a gente tem feito, as coisas simplesmente não chegam para você. Então, fazendo esse meia-culpa, o que falta é isso, falta a gente divulgar mais, o que a gente faz aqui é realmente diferente. O Fabrício deu um exemplo da TCS, a TCS tinha mapeado outras cidades aqui no Brasil, escolheu Londrina exatamente pelo esse ecossistema que tem aqui, porque a visão da TCS, essa empresa, em alguns anos, aqui mais tem funcionário aqui na região, e ela está trilhando para isso. Então, estamos falando de funcionários com alto conhecimento, né, com salários altos, né? Então, eles precisam fazer um mapeamento de uma região que consiga ter esses benefícios, né, de alto, um capital social elevado. Então, a TCS, por exemplo, foi uma das empresas, outras empresas sondam Londrina, né? Então, já entrou no radar de algumas grandes companhias, mas mesmo assim eu acho que falta isso, falta a gente divulgar mais o que a gente faz. Esse ecossistema daqui é muito legal e eu vejo esse movimento que está acontecendo agora, né, esse talk, como um início, né, pode-se dizer assim, uma aproximação para mostrar até para vocês o que a gente faz aqui. Henrique, se puder, se me permite, contribuindo com essa mesma pergunta, eu vejo o seguinte, quando você facilita esse processo de comunicação, né, em que você tem essa reciprocidade do empreendedor com a instituição de ensino, com o governo, podendo realmente facilitar a lógica de entendimento, a gente avança. É que nem aquela retórica recorrente do empresário que fala que a universidade pública, seja ela estadual ou federal, não pesquisa aquilo que o empresário precisa, mas ele não conversa também com a instituição de ensino. Ou a instituição de ensino que tem essa distância do empresário e também que não cria esse elo de comunicação para entender o que ela poderia produzir e implicar naqueles negócios. Então a gente perde excelentes iniciativas e pessoas por um problema de comunicação.
E o pior, né, o que eu vejo assim também com isso que o Roberto falou, muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas eu não estou sabendo de nada disso. Eu retrato para você, o maior diagnóstico que você poderia fazer, o maior autodiagnóstico de que você está desconectado com a comunidade que você vive, seja ela enquanto cidade ou estado. Né? O trabalho que o estadual está fazendo com iniciativas de inovação, como fez com o Sinap, está fazendo com o Centelha e com outras questões que chegam para o empreendedor, quem não está sabendo está desconectado. Então, hoje em dia, você estar desconectado com toda a transformação digital que aconteceu a forceps com o Covid-19, não dá mais para a gente correr esse risco. Aprendemos demais que esse ano com a questão da logística, por exemplo, né, aproveitando o digital para fazer eventos e conversas como essa agora. Então, eu acredito também muito nessa condição da gente poder fazer essas aproximações para customizar melhor as oportunidades em termos de projetos e conectar essas instâncias, né, da quádrupla hélice, como você comentou. Eu queria puxar o gancho do Roberto sobre a falta do marketing para o ecossistema de Londrina, o que eu já ouvi dizer de muitas pessoas diferentes, que é uma característica, na verdade, paranaense. O Henrique até pode complementar isso, se ele quiser. Mas, aproveitando essa chance, então, já que a gente está nessa conversa aqui, para falar sobre o ecossistema, a gente, antes da gravação, estava falando sobre a extensão da comunidade Redfoot, né, que, na verdade, engloba não só Londrina, mas outras cidades que também têm suas peculiaridades. Então eu queria passar a palavra para a gente falar um pouquinho sobre isso também, assim, dando um zoom out em Londrina em si, o que a gente pode destacar de inovação na região. Bom, vou falar rapidamente, o Roberto tem muito mais propriedade aí, só para dar uma opinião enquanto Sebrae, né? Eu converso muito com o meu amigo que é gerente da Regional Noroeste do Sebrae, o Wendel, e a gente tem que trocar muita experiência mesmo, porque é uma oportunidade única da gente poder fazer aquilo que é o melhor, né? Que é fortalecer o estado do Paraná. Então, eu vejo assim, dificilmente a gente consegue conquistar e fazer as grandes realizações sozinhos. Então, quando buscam-se essas parcerias entre cidades, seja para um viés mais empresarial ou público, isso tudo é muito positivo porque faz com que a gente otimize recursos, né? Sejam eles pessoas, tempo e dinheiro. E eu acho que a comunidade Redfoot vem dando esse exemplo, porque grandes eventos, momentos fantásticos estão sendo feitos para essa comunidade toda e trocando com outras do Paraná, e a gente não precisaria ficar fazendo isso por cidade ou por pessoa. Então, acho que esse é um grande aprendizado, uma maturidade, que aí esse perfil de empresário vem traduzindo de uma forma muito mais ágil para que os tradicionais possam se inspirar e aprender com isso também. O que você acha, Roberto? Eu acho que faz totalmente sentido. Assim, a Redfoot é legal, é tipo um bichinho que te morde, né? Depois que mordeu, não tem volta. E a Redfoot, ela começou assim, ela começou totalmente despretensiosa, né? De alguns amigos que resolveram compartilhar as experiências que eles tinham. Isso foi crescendo de forma orgânica. Então, a Redfoot hoje não existe nenhum corpo diretor, né? Ela é totalmente orgânica. Então, vendo ela crescendo e vários eventos acontecendo, o pessoal de Maringá, o pessoal de Cornélio Procópio, de Jacarezinho, começaram a enxergar o que a gente estava fazendo aqui e eles enxergaram um sentido naquilo, que eram empreendedores fazendo para empreendedores. Então, hoje, a Redfoot, praticamente ela não existe um limite físico visível, né? Porque ela não existe esse corpo diretor, né? Ela não existe também uma definição. Então, o que aconteceu foi que empreendedores e startups de Maringá, de Cornélio Procópio, enfim, de todas essas cidades, Jacarezinho, eles se sentiram pertencentes à Redfoot e começaram a organizar eventos em cada cidade. E aqui a Redfoot, a comunidade, e volto, como uma característica de ser integradora, de ser comunicativa entre os membros, nós começamos a compartilhar como fazer esses eventos. Então, a Redfoot começou a ter essa independência. Então, por exemplo, as coisas que acontecem em Maringá, embora a gente tenha a comunicação, elas são bastante independentes das coisas que acontecem aqui, assim como em Cornélio Procópio. A pandemia ela chegou para diminuir um pouco o ritmo que
eventos eram feitos, mas esse sentimento de pertencimento, ele nunca deixou de existir. Então, a Red Foot, como eu falo, ela já foi na BF como uma das comunidades mais relevantes do Brasil. Um estudo que ela fez em 2018 era a comunidade do Brasil que se sentia mais os empreendedores se sentiam mais valorizados pela própria comunidade, ficou em top 1 no Brasil. Então, isso tudo corrobora com o que a gente vem falando aqui. Então, a Red Foot, como fala, ela é totalmente descentralizada. Então, se você conversar com empreendedores e startups de Maringá, eles podem falar da Red Foot muito diferente, mas que faz parte, que é esse ecossistema integrado que é o norte do Paraná. Então, a Red Foot ela é um grande guarda-chuva de sentimento do empreendedor, de querer voltar para a sociedade o que ele aprende, que é o Give First. Então, basicamente o que o empreendedor, o que a pessoa que está dentro da Red Foot, ela sente, porque todos os eventos são feitos de forma voluntária e cada cidade é altamente autônoma para fazer os eventos e nós fazemos esse intercâmbio de mentores, de ideias entre as cidades que fazem parte da Red Foot. Então, falando de uma forma bem ampla, né, a Red Foot é esse grande guarda-chuva como se fosse o ideal que tem nessas cidades do norte, mas cada uma é bem autônoma nas suas decisões. Muito legal, dá para ver a paixão nos seus olhos enquanto você fala sobre a comunidade. Eu gostaria de complementar, né, e até às vezes deixar muito na linha do que os dois falaram. É muito importante que a gente trazer luz, né, e isso é uma coisa cultural nossa, né, às vezes a gente cacareja pouco, né, a gente faz muito e cacareja pouco, é uma cultural paranaense, mas e até um pouco trazer nosso papel enquanto Estado agora, de trazer mais luz para as coisas que estão dando certo, para as coisas que funcionam regionalmente, né, que é o caso da Red Foot, por exemplo, e a gente fazer essa conexão, né, entre Red Foot, enfim, outros ecossistemas de inovação que existem no estado, ecossistemas regionais, é muito importante para que a gente possa aprender um com o outro, que funcionou num, né, que boas práticas podem funcionar em outro lugar, assim como ligar esses atores e ativos. O Paraná ele é extremamente rico, muito bem distribuído em termos de ativos de tecnologia de uma forma geral. Então, se a gente fizer um recorte no estado, mais da metade dos municípios do estado tem pelo menos um posto universitário, né? Seja particular, privado, estadual, federal, enfim. Assim, nós temos 40 mil entre mestres e doutores, então o estado ele é muito rico, né? Em termos de ativos. Então, a gente poder fazer essa conexão, trazer luz a tudo isso, certamente vai ajudar bastante para que a inovação paranaense cresça, evolua, e a gente possa transformar, né, um estado ainda melhor para a nossa população de uma forma geral. Então, esse é um desafio que a gente tem, né, uma característica nossa que a gente tem que se esforçar para mudar, para que a gente possa, enfim, ter um estado ainda melhor, ainda mais inovador. Perfeito. E com certeza iniciativas como a Semana da Inovação ajudam a fazer isso, a concretizar essa vontade que se tem, que a gente vê nas palavras de vocês três, na verdade. Não, legal. E assim, Alex, é um outro ponto, né? Aproveitando, isso que é feito, enquanto eu sempre falo que inovação, né, é um esporte individual, não é coletivo, não é o governo não inova, né? O governo sim, é fundamental, é importante, mas o governo ele é um facilitador, tem que tirar barreiras, tem que talvez fazer essa conexão, né? E quem inova é quem está na ponta, né? O empreendedor, a academia. Então, e a gente enaltecer isso, né, é fundamental para que até culturalmente, né, possa ser valorizado. O governador Ratinho sempre fala, não existe melhor programa social que geração de emprego e geração de renda. E quem gera emprego e renda é o empreendedor, né? Então a gente tem que enaltecer, tem que incentivar e tem que ajudar, porque assim a gente vai viver num estado melhor. Perfeito, muito legal.
Então, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria repassar a palavra para o Roberto, para ele retomar um pouco a divulgação do próprio evento da Semana de Inovação, né, Roberto? Então, onde que a gente pode encontrar mais informações? O que o espectador pode esperar dessa semana? Que tipo de eventos vocês vão realizar? Então, Alexa, semana da inovação de Londrina.com.br ou em todas as redes sociais, é só colocar Semana da Inovação de Londrina, que independente da rede social, nós temos conteúdo lá. Os releases para todo o estado, para a região, eles vão já aqui amanhã, né, para falar sobre o evento que começa no dia 6. Nossa, e uma grande... o que a gente queria também nos eventos é que a sociedade civil organizada, ela entendesse e fizesse sentido para ela. Então, por exemplo, a gente tem, cada dia, a gente tem uma realidade totalmente diferente. A gente fala no dia 6 que a gente vai ter um evento de liderança, vamos ter a conferência municipal de ciência e tecnologia, que a Agorete, que é da Fundação CERT, que o Fabrício já comentou, nós temos aqui um prédio na cidade chamado Tecnocentro, que depois de muitos esforços, né, essa gestão vai conseguir entregar no final do ano, e o que vem a ser no ano que vem o Centro de Inovação da cidade, e a Agorete, da Fundação CERT, na conferência municipal, ela vai mostrar o resultado do que vai ser esse Centro de Inovação, assim que o Tecnocentro for concluído. E aí a gente abre para um outro dia, para uma realidade totalmente diferente. A gente vai ter o APL de audiovisual, no outro dia a gente tem a realidade de saúde, enfim, cada dia ele é muito característico, embora todos os eventos estejam, vamos dizer assim, envelopados na semana de inovação, eles são muito peculiares entre si, são bastante característicos. A gente tem, por exemplo, no dia 6, no Júlio Fugante, um prédio daqui, a gente vai conseguir fazer vamos fazer uma projeção da semana à noite lá, do que aconteceu no dia da abertura. Então, a gente coloca também a população, mesmo sendo 100% online devido à pandemia, a gente coloca a Semana de Inovação de uma forma física para a população londrinense, para elas verem que estamos tendo uma Semana de Inovação na cidade. Então, deixo aqui o convite. É difícil uma pessoa não ver um dia que ela se identifique. Como eu disse, cada dia é muito peculiar. Ela atende praticamente quase todos os setores, né? Então, começa aqui no dia 6, quero deixar o convite, vai até o dia 13. Eventos, a gente fala aí de 13 eventos, mas mais de 60 atividades dentro desses eventos. São eventos 100% online. A grande maioria, eles são gratuitos. Só colocar, então, nas redes sociais, Semana de Inovação de Londrina, ou entrar no site, que estão todas as informações lá. Quem quiser tirar dúvida, pode entrar em contato também com a Codel. Eu, pessoalmente, passo as informações do que for necessário para quem tiver dúvida. Enfim, e agradecer novamente o convite aí para Alexa, para Gas Conecta, para a Casa Civil, para o Henrique e para o próprio Sebrae aí por ter aceito aí esse bate-papo. Enfim, estou muito grato aí por todo mundo. Para nós é um prazer, obrigado, e contem com o governo do estado aqui, as políticas de inovação, o que for preciso, tá? De verdade, isso para a gente é muito importante e esse alinhamento aí é fundamental. Bom, só complementando, então, primeiro agradecer muito, né, Alexa, pela oportunidade de estar aqui, ao convite que o Roberto fez. Henrique, sempre é uma satisfação muito grande poder dividir e interagir com você. Você é um entusiasta dessa temática, você vem fazendo um trabalho fantástico no estado. A gente acompanha isso e sabe que não é fácil, porque mexe com muitos desafios, né? Toda a dinâmica do poder público. O Sebrae, como uma empresa privada que trabalha com recurso público, a gente vive também esses desafios. Eu vejo que esse somatório de esforços que fazem com que a gente tenha um estado tão bonito, atrativo, pujante, né? O nosso próprio presidente do Sebrae, o presidente Darcy Piana, que é presidente da FEComércio e do Sebrae, do Conselho do Sebrae hoje, e vice-governador do estado do Paraná, junto com o governo
do Ratinho, a gente vê assim, o esforço que é em trazer essas possibilidades de inovação. Né? Não é algo que é modismo. Eu vejo que, como foi comentado por vocês, os vários municípios, as regiões do estado que fazem um trabalho muito bonito, a gente está muito mais preocupado em realizar do que cacarejar. É óbvio que o governo do estado pode ajudar muito nessa agenda de colocar o Paraná em evidência, que é um estado espetacular. Eu mesmo vim para cá há 20 anos e não volto para o estado meu de origem, porque eu sou apaixonado pelo Paraná, pela região que eu moro, pelas pessoas que a gente tem aqui, pessoas entusiastas de querer fazer a diferença. E em relação ao evento especificamente, né, é de uma altíssima complexidade. Você poder ter vários setores verticais, o pessoal da inteligência artificial, com agronegócio, com a parte de saúde, com química e materiais, se juntando para poder fazer um trabalho destinado a promover num ano extremamente atípico, com uma pandemia que mudou a vida de todo mundo, né, com questões que hoje o comportamento do consumidor não vai ser o mesmo. A única certeza que a gente tem é que mudou. E aí você poder realizar isso durante uma semana, discutindo inovação em várias áreas, com hackathon acontecendo, momentos em que as lideranças vão se encontrar e ter uma série de atividades para poder estar em sinergia, em conjunto. O que eu percebo claramente é assim, o presencial é fantástico para a gente construir o esqueleto, a base, o alicerce. Quando a gente tem isso minimamente bem feito, momentos como esse nos dá a condição de ganhar musculatura, eficiência e otimizar os nossos esforços e poder contar com o governo de estado, com meios de comunicação, com empreendedores, poder público, instituições empresariais, instituições de ciência e tecnologia, enfim, todos que buscam fazer a diferença e olhar para trás e saber que contribuiu para um legado importante, isso é muito prazeroso. Eu tenho certeza que essa semana vai ser fantástica, uma experiência única, empresas que estão crescendo nesse momento, muitas vezes a gente só vê a notícia ruim sendo veiculada, né? A gente, graças a Deus, está tendo muito exemplo de empresas que estão crescendo nesse momento, recebendo investimento, vendendo mais, contratando gente, mudando essa dinâmica ruim que aconteceu com o mundo, mas que ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de dar um reset nas nossas vidas e poder ver que a gente faz a diferença sim e que nós, enquanto seres humanos, temos esse papel de poder usar as tecnologias em prol de algo maior, de algo melhor. Então, contem com o Sebrae, uma grande satisfação poder estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Nossa, gente, eu que agradeço a todos vocês por estarem presentes, por terem feito essa conversa acontecer, porque é o mote que move o gás, a gente poder falar sobre inovação e poder focar também no Paraná e falar o que de bom tem sido feito aqui. Então, ter vocês três como agentes de diferentes hélices, como o Henrique colocou, é muito importante até para a gente criar essa ponte que às vezes não acontece por uma simples falta de contato, né? Por falta de iniciativa e não tem por que isso acontecer, né? Então, acho que a gente quebra um gelo aqui entre todos nós. Queria agradecer especialmente ao Henrique, que fez o Paraná Talks acontecer aí nas últimas 5 lives, e agora a gente dá um rescaldinho com essa conversa super legal, versão maximizada, né, mais longa, com mais gente sobre Londrina. Então, pra gente é super legal poder ter essa conversa, realizar e divulgar esse conteúdo que vocês estão produzindo de uma forma tão eficaz e concreta. Então, parabéns mesmo pelas iniciativas, muito massa. Vocês querem dar um recado final? Bom, se eu puder, assim, fazer o convite, né, para que vão na Semana de Inovação de Londrina, não percam essa oportunidade. Londrina é um case muito bacana de como o ecossistema pode impactar a região. Então, e contar sempre com o governo do estado para que a gente possa construir juntos aí. Eu sempre tenho uma frase que eu falo que ninguém conhece melhor o problema do que quem está vivendo ele, do que quem está na ponta, né? Então, não é você, às vezes, do Palácio Iguaçu que você vai resolver o problema do estado, um estado tão diferente, tão diverso. Então, eu digo isso para dizer que a gente está eu digo isso para dizer boa, né? Mas eu digo isso para passar a mensagem que estamos de portas abertas, né? Nos demandem para que a gente possa auxiliar e criar políticas públicas para ajudar o Estado da melhor maneira possível. Eu só tenho a dizer obrigado e que vocês possam participar, fazer parte desse movimento da inovação na nossa cidade, na região aqui, e que a gente possa contribuir cada vez mais com todos que estão no estado do Paraná. Queria agradecer de novo e fazer o convite. Além de
A gente sabe que temos a pandemia aqui agora, mas assim que as coisas normalizarem, convite para conhecerem Londrina, conhecerem nosso ecossistema em loco. Eu, assim é como acredito o Fabrício, nós temos o prazer de mostrar as ações aqui da cidade e novamente o convite aí para a Semana de Inovação, que vai ser uma ação sensacional das governanças aqui da cidade. Com certeza. Então, se você, espectador que está nos vendo até esse momento da gravação, tiver interesse em saber mais, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para a Semana de Inovação e também o link para o Ação Inovadora, que é o grande projeto que abarca o Paraná Talks, essa conversa que a gente está tendo aqui. Então, só dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que você encontra todas as informações. Então, obrigada a todo mundo que participou aqui da conversa, obrigada a você que nos assistiu o vídeo inteiro e até mais. Muito obrigada.